uma adoração, não é? Adorar, cultuar, juntamente com as palavras fé e amor, pertence ao mais profundo nível da verdade cristã. Não se enquadram facilmente dentro das definições nítidas. É muito difícil definir. É simples, nós sabemos o que é, podemos dizer o que não é, mas é muito difícil trazer palavras do nosso vocabulário e dizer o que é realmente a palavra adoração. A palavra em inglês para adoração é worship, e se nós esforçar um pouquinho o começo, poderemos entender worth como é algo valoroso, algo que eu reconheço que tem valor. Então, adorar é reconhecer algo que eu reconheço como valor para a minha vida. Apesar de adoração ser algo que se gosta muito, né, que você possa gostar de algo para você poder adorá-lo, acredito que transcende o ato de gostar, admirar. De fato, é algo que surge de dentro do coração. É algo muito profundo, do nosso íntimo. No contexto que nós estamos lendo aqui, desse texto de João, capítulo 4, Jesus instrui a mulher de Samaria acerca da verdadeira adoração. Ele vai dizer no verso 14, se você acompanhar comigo, João capítulo 4, verso 14, na Nova Linguagem, ele diz assim: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Aquela mulher foi para tirar água, e Jesus estava ali naquele poço, em Samaria, e era um período à tarde, provavelmente lá para o meio-dia, e aquela mulher estava sedenta, estava com sede, e Jesus fala de uma água na qual, no seu mais profundo íntimo, que se alguém bebesse da água que ele estava oferecendo, nunca mais teria sede. Penso eu que a verdadeira adoração surge de uma vida, de um coração que está sedento e foi saciado em Deus por meio de Jesus. E dele faz jorrar ou fluir a adoração por meio de cânticos, atos de serviço, fazendo de Jesus prioridade, alguém de muito valor sobre a sua vida. Não foi uma resposta simples, né? Então, penso eu que quando falamos de adoração, adorar a Deus, primeiramente é você ter um coração sedento, assim como a terra seca clama pelas águas, assim é a nossa alma sedenta por ser saciada em Deus. E somente Deus, por meio de Jesus, pode pode trazer, saciar o nosso coração, a nossa alma. Em João capítulo 7, verso 37, Jesus diz assim, João 7, no verso 37, o último dia da festa, era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs em pé e disse bem alto, ele disse bem alto, vamos juntos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diz o verso 38, como diz as Sagradas Escrituras, rios, vamos juntos? Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando, verso 39, a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Mas a boa notícia é que ele subiu, ele foi assunto aos céus. Alguns dias depois, aquele que subiu, ele enviou o seu Santo Espírito novamente, enviou o seu Santo Espírito à terra. E hoje o Espírito Santo se faz presente, batizando, selando e enchendo os cristãos, os discípulos dos séculos, dos tempos, e hoje está aqui para saciar a sua sede, para inundar você da presença do Deus vivo. O ser humano sem Deus é insaciável. Seu desejo de dirigir
dirigir tudo e sem qualquer controle interno, acaba saindo do controle, acaba machucando-se, acaba se machucando, acaba se ferindo. O ser humano é um ser insaciável. Muitos estão procurando neste mundo saciar o seu coração. E quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, que estava procurando nos relacionamentos saciar o desejo do seu coração, nós olhamos aqui no capítulo 4, no verso 17. Jesus disse para ela para chamar o seu marido. E no verso 17 ela diz que não tem um marido. E Jesus disse para ela, você falou corretamente ao dizer não tem marido. Verso 18. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Aquela mulher estava sedenta. Aquela mulher estava sedenta. Na tentativa de mitigar a sede do seu coração, do vazio do seu coração, alguns buscam no sexo o relacionamento por dinheiro, por fama, outros vão procurar saciar o seu coração, afagar os desejos do seu coração na bebida, no álcool, nas drogas. Mas é uma alegria momentânea, efêmera, é uma alegria na qual se sente um pequeno momento de saciar, mas novamente volta a ter sede, novamente volta a ter desejo, novamente volta a se estar escravo em busca daquele impulso, em saciar o seu coração, e nunca se está completo, nunca está pleno. E aquela mulher já tinha passado por 5 casamentos e agora estava num relacionamento adúltero com outro homem que não era dela, tentando de alguma forma aquecer o seu coração, aquecer o seu corpo, mas sem conseguir alcançar, acalmar a sede da sua alma. A verdadeira adoração não é apenas um ato externo, mas ela surge primeiramente de um coração saciado em Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ei, você que está gastando dinheiro, ou está tentando conseguir dinheiro, para tentar de alguma forma saciar esta fome da sua alma, saciar esse desejo do seu coração, você que está gastando dinheiro, tentando ter mais dinheiro, para que de alguma forma você diga, não, eu vou encontrar a felicidade, eu vou encontrar a alegria, quando eu tiver mais dinheiro. Você que tem dinheiro e está gastando naquilo que não sacia, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, e achando que está satisfazendo, porque o enganoso é o coração do homem. Ouvi-me atentamente, diz o profeta, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Que nesta noite os seus ouvidos estejam abertos, para que você possa ouvir, e possa encontrar um grande banquete que o Senhor tem preparado para você, e que nesta noite a sua alma se deleite na presença do Deus vivo, e o seu coração se acalme, e encontre paz, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, porque o Senhor tem um banquete para você. Verso 3 ele diz, vamos juntos, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você que acha que hoje talvez não teria mais jeito na sua vida, que Deus nunca mais iria te aceitar de volta, você que cometeu as maiores bobagens da vida, você que está pisando na bola até alguns minutos atrás, você que está com seu pensamento cheio de bobagem,
Ei, escute aqui, incline os seus ouvidos para Deus, para a palavra do Senhor, e deixe o Senhor direcionar o seu coração, a sua alma e saciá-la. Incline o seu coração, os seus ouvidos para o Senhor, e a sua alma viverá. Vinde aos pés do Salvador, vinde aos pés daquele que pagou o preço pelos seus pecados e abriu um novo e vivo caminho para você chegar diante de Deus e ter nele vida, e vida e abundante. Vinde ao Senhor, escutai o convite que Jesus faz para você, filho de Deus, filha do Senhor. Você é amado de Deus, você não é do mundo. A sua alma vai encontrar descanso somente em Jesus, pois Ele preparou um pasto verdejante e águas tranquilas, pois Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Vinde a Jesus nessa noite. Você que cometeu as piores bobagens, você que está em dúvidas no seu coração, lembre-se que esta aliança consiste nas fiéis misericórdias. A palavra misericórdia significa que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos, de acordo com as nossas ações, com os nossos pecados, mas Deus nos trata com amor. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus não deixou de te amar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. Amém? Deus te ama, Jesus te ama e quer saciar a sua sede, acalmar o seu coração hoje. Pensando sobre a verdadeira adoração, o que é mais importante em um culto de adoração? Se você pensasse o que não pode faltar no culto de adoração, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que não pode faltar em um culto de adoração? Pergunta aí. Você veio à igreja, o que você entrou aqui na igreja, o que você pode falar assim: neste culto não pode faltar. O que não pode faltar aqui na PIB Cidade Júlia, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, o que você entrou aqui e você pensa assim: não pode faltar neste culto de adoração. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, vamos descobrir o que não pode faltar. O que não pode faltar no culto? Você entrou aqui na igreja, você saiu da sua casa, talvez você tinha várias outras coisas para fazer, você falou assim: não, vou lá na PIB Cidade Júlia, eu vou cultuar a Deus, porque eu sei que lá não vai faltar. O que não pode faltar em um culto de adoração? Você saiu da sua casa para vir aqui neste lugar, o que não pode faltar neste culto? O que não pode faltar neste culto? O que não pode faltar no culto de adoração? Em geral, o que não pode faltar no culto de adoração? O que não pode faltar no culto de adoração? Você vem para cultuar, para adorar quem? E quem não pode faltar nesse culto? Deus! Nós viemos cultuar o Deus Altíssimo. E se Ele não se fizer presente neste lugar, toda a nossa adoração será em vão. Um culto de adoração a Deus, o que não pode faltar. Pode faltar músicos, pode faltar quem canta, pode faltar quem prega, vai levantar alguém para ler um texto, pode faltar, mas o que não pode faltar em um culto de adoração é aquele que é adorado, é a presença do Altíssimo, é Deus vivo, se fazendo presente no meio da igreja, recebendo o culto, recebendo a adoração. Amém? É o encontro com Deus. É quando eu saio da minha casa, eu deixo tudo lá em casa, eu deixo os problemas, eu deixo as dificuldades, eu deixo os prazeres, eu deixo o entretenimento, eu deixo ali as redes sociais, eu deixo ali os streams, e venho, tomo banho, coloco a roupa de vir à igreja, penteio o cabelo, chego aqui, para cultuar o Deus vivo, porque hoje eu tenho um encontro com Ele, um encontro com Deus. Tinha um corinho antigo, não era, irmã? Como é que nós cantávamos aquele corinho antigo, que eu não lembro mais? Que eu marquei um encontro, como que é?
Essa aí. Sua paz. Eu marquei. Eu marquei. Amém, amém. O que não pode faltar em um culto de adoração, queridos, domingo após domingo, quando você sair da sua casa e vir para este lugar, não se esqueça disso. Você vem para adorar o Deus vivo. Você está marcando um encontro com Ele, você está saindo do seu lar. Então prepare o seu coração para encontrar o amado da sua alma, para aquele o mais desejado, o mais precioso. Então você pisou aqui na primeira igreja, no templo, no lugar consagrado pela primeira igreja batista em Cidade de Júlia. Você marcou para ter um encontro com Deus vivo. Se a presença dele não se torna real para os adoradores, se a frieza caracteriza os momentos que devem promover vitalidade espiritual, talvez podemos estar ocupados com muitas coisas durante o culto e se esquecer do principal. Jesus passou numa casa lá em Betânia, no capítulo 10 de Lucas. Jesus estava caminhando com seus discípulos, ele chegou no povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Verso 39, Lucas 10. Maria, acho que está na Nova Linguagem. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todos esses trabalhos? Mande que ela venha me ajudar. Verso 41. Aí o Senhor respondeu, vamos juntos? Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Verso 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Ah, queridos irmãos, pode acontecer muitas coisas durante o culto, mas o principal, o mais importante, é a presença daquele que é adorado. Que você talvez não seja distraído pelas músicas, muitas vezes que podemos estar desafinados aqui, ou podemos errar o português, podemos errar aqui alguma situação, mas que você se deleite na presença do Deus vivo, que assim como Maria, você encontre um lugar de descanso aos pés de Jesus, assim como Maria, você possa encontrar um lugar de adoração ao Deus vivo, e descansar, e adorá-lo, e aquele momento você receber dele o alimento necessário, a paz, o alimento, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus, que alimenta a nossa alma, ele é a água viva, ele é a fonte da vida, e por meio dele, a água que ele nos der para bebermos, saciar o nosso coração. E não só isso, nós vamos sair daqui jorrando rios de água viva.
rola por muito tempo um vídeo do pastor Jeremias, lá da 8ª igreja presbiteriana, ele falando que foi visitar uma igreja diferente da igreja dele e chamou alguns outros membros para estarem com ele nesse culto. E aí ele já foi na sua cabeça pensando como era diferente aquele culto, né? Ele de uma igreja mais tradicional. Aí chegou naquele culto, a primeira coisa que o dirigente falou, pedindo assim, vire para o seu irmão e diga para ele como ele é importante para Deus. Diga para esse seu irmão como ele é importante. E aí o dirigente falando isso, ele falando, poxa, pensando consigo, na sua igreja ele não faz isso. Mas aqui, o rapaz, né, fazendo uma maneira diferente. Aí no momento de dízimos e ofertas, levantou-se um diácono, leu um texto lá em Malaquias 3:10 e disse assim, você que não devolve o dízimo, você é ladrão. E aí repetiu umas 3, 4 vezes dizendo, você é ladrão, você que não devolve o dízimo e a oferta, você é ladrão. Está vendo que o texto diz, roubará o homem a Deus? No que diz que roubaremos? Nos dízimos das ofertas. E aí o pregador subiu, abriu uma passagem, ele não lembra qual passagem, mas ele cita talvez Salmo 23, e aí o pregador ficou meia hora repetindo o verso 1, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o pregador repetiu aquele versículo umas 300 vezes, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e não saía daquilo. E aí ele levantou, terminou o culto, saiu zangado, chamou seus amigos que ele tinha levado para o culto, foi para o estacionamento, já chateado, com um ar de desboche, ele disse assim para os seus amigos, o culto foi uma bênção. Mas não estava querendo dizer que o culto tinha sido uma bênção. E aí um virou para ele e disse assim, começou a chorar e disse, realmente, pastor, obrigado por me ter trago neste lugar. Foi uma bênção o culto. Foi uma bênção o culto. Como faz tempo que eu não escuto ninguém dizendo para mim o quanto eu era importante. Mas nesse culto, quando aquela pessoa que estava ao meu lado disse que eu era importante para Deus, eu reconheci que realmente eu era importante para o Senhor. E aí o outro virou e disse assim, meu irmão, como foi poderoso. Faz alguns meses que eu estou retendo o dízimo. E quando ele disse que você é ladrão, aquela palavra veio ao meu coração, porque era para mim mesmo, porque eu que estava roubando a Deus. Aí o outro virou assim, mas pastor, que palavra. Como é bom sabermos que temos um Senhor que é o nosso pastor e cuida de nós. E aí ele aprendeu a seguinte lição. Que muitas vezes num culto, ou melhor, Deus se faz presente no culto, e nós que perdemos a presença dele naquele culto. Muitas vezes por causa dos nossos preconceitos, por achamos que deveríamos ser da forma que a gente deseja que seja, mas é reconhecer que Deus se faz presente, e isso é o mais importante no culto de adoração. Querido, Deus se faz presente aqui hoje. Não seja como Marta, estando ocupado pensando em muitas coisas. Sim, é verdade, amanhã você vai acordar cedo, tem boleto para pagar, sim, tem dificuldade, tem exame para mostrar, tem situação que você está preocupado aí. Ei, mas não se esqueça, o Jeová Jirei, o Deus da provisão, se faz presente neste momento, o Deus Adonai, o Deus de paz, se faz presente aqui neste lugar, que neste momento a paz que excede a todo entendimento, possa acalmar o seu coração, e você lance sobre ele tudo aquilo que está causando ansiedade, porque Deus se faz presente. O único culto ruim é aquele que você deixa Jesus de lado, porque se você fizer dele o seu maior tesouro, todo o resto não vai ter mais importância. Mateus 13:44 diz assim, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo,
que certo homem acha, esconde de novo e fica feliz, fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra aquele campo. Que nesta noite você encontre o maior tesouro de todos, que você possa cavar fundo aí e chegar aos pés do Salvador e permitir que Ele enche você da sua presença, do maior tesouro, porque Ele te comprou lá na cruz, Ele, pelo meio do seu sangue, Ele te limpa dos seus pecados, porque para Ele você é amado, você é amada, Ele te ama e tem uma nova vida. Salmo 16, verso 2, o salmista diz assim: ao Senhor declaro, Tu és meu Senhor. Vamos juntos? Tu és. Não tenho outro bem nenhum além de Ti. Você que acha que precisa desse celular, número 20, 25, você que precisa dessa roupa, desse tênis, desse carro, você que acha que precisa desse relacionamento, veja, a mulher samaritana teve 5 maridos e nenhum deles foi suficiente, ela estava com outro homem que não era seu. Ei, não vai ser essa bebida, não vai ser esta droga, não vai ser esse relacionamento que vai saciar a sua alma, por mais que você ache que precisa disso, não, o que você precisa é de Jesus. Você precisa abrir o seu coração e se deleitar na presença dEle e reconhecer como salmista, não tem outro bem nenhum além de Ti, e fazer dEle o seu tesouro, porque Ele vai saciar a sua alma. E a terceira pergunta sobre adoração, para a gente terminar. A pergunta é: todo tipo de adoração é aceita por Deus? Qualquer coisa serve? Todo tipo de adoração é aceita por Deus? Sim ou não? Eu estava atendendo um senhor alguns anos atrás, e esse senhor falou assim: o meu irmão só me dá presente que para ele não serve mais. Esses dias ele chegou com uma xícara, ele disse: olha, estava em promoção, comprei 2, eu vi que não estava precisando, trouxe para você. Olha, essa camiseta aqui encolheu, não está servindo para mim, eu trouxe para você. Isso tem me chateado muito. Eu digo: você pode rejeitar o presente e falar para o seu irmão que você não é lixeira para ficar recebendo presente que não serve para ele. Você pode rejeitar. Você já ganhou algum presente que você não queria? Ou um presente que você nunca usou? Você falou assim: mas por que essa pessoa me deu esse negócio? Então, assim como presente muitas vezes não é útil, não serve para nada, era melhor não ter recebido. Eu penso que quando nós chegamos aqui neste lugar, preste atenção, queridos irmãos, precisamos lembrar sobre isso, precisamos lembrar disso, que nem tudo que fazemos é aceito a Deus. Porque Deus não é lixeira, Deus não é alguém para receber qualquer coisa na nossa vida. Deus é Deus e Ele espera que eu e você doemos, cultuemos, demos a Ele aquilo que nós temos de melhor, que Ele não quer ser o segundo, nem o terceiro, Ele não quer medalha de prata, nem de bronze, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Então, quando você pisar aqui para cultuar, para adorar, antes de você olhar para as suas necessidades, antes de você pensar em você, na sua enfermidade, pensar em algo que você precisa, lembre-se que quando você vem aqui para cultuar, Deus se faz presente e devemos a Ele entregar o nosso melhor. O livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, ele diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor, 13, 14. O Senhor disse: esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Ei, presta atenção, o meu povo está fazendo show para mim, isso não é novidade, desde o tempo do profeta, tem muita gente fazendo show da fé, tem rede de emissora transmitindo,
como foi lindo ver. Mas para muitos era apenas um show. E esse povo faz um show, um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Vou entrar em cena e sacudi-los até que acordem, vou deixá-los atônitos. Os sábios que se acham capazes de explicar tudo, farão papel de tolos. Os inteligentes que pensavam saber tudo, vão descobrir que nada sabem. Amós capítulo 5, verso 23, outro profeta vai dizer assim, Amós 5, 23, parem, vamos juntos, parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Mais uma vez, vamos juntos? Parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Ei, presta atenção, você que está achando que Deus recebe qualquer coisa. Que hora que você pode pôr música mundana no seu rádio, depois música cristã. Você que pode entrar com a Bíblia dentro da sua casa e depois entrar com a pornografia, com o adultério, com as drogas dentro da sua casa. Ei, pare! Pare antes que o Deus te chacote, antes que Deus te chacole, antes que Deus venha te trazer o juízo sobre a sua vida. Pare! Pare com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir as músicas de harpas, verso 24. Em vez disso, vamos juntos? Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não pare de correr. Ei, pare com show. Pare de achar que você é crente e cometer adultério, ser desonesto. Ei, pare, que nesta noite você se converta dos seus maus caminhos e que do seu interior possa jorrar um rio de água viva e sair dos seus lábios canções verdadeiras, algo verdadeiro que está no seu coração. A verdadeira adoração não é apenas um ato externo, um show, mas uma atitude de coração que glorifica a Deus com espírito e em verdade. Jesus nos ensina isso quando ele fala com a mulher samaritana. No capítulo 4, verso 23, ele diz, mas vem a hora, João 4, 24, 23, mas vem a hora, e já chegou, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Verso 24, vamos juntos? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente pelas misericórdias de Deus podemos oferecer tal adoração que agrada a Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. É verdade que muitos de vocês estão aqui, talvez não para adorar a Deus, mas para saciar algum ídolo que criar em seu coração. O mais triste para um crente é quando o próprio Deus entrega o seu povo à sua própria vontade. Atos 7:42 diz assim, mas Deus se afastou deles e deixou que adorasse as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do seu deus Moloque, e talvez a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. E esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. O mais triste é quando Deus entrega o seu povo à sua própria adoração. Quantas pessoas enganadas, achando que vão à igreja e cantam canções, estão cantando canções a seus próprios ídolos, às suas próprias imagens, a um Deus que não é um Deus verdadeiro.
apenas para saciar a sua sede de pecado, as suas tentações. Mas nesta noite, o Deus de Espírito está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que talvez você entrou aqui não pensando nisso nesta noite, talvez nunca tenha pensado sobre isso, que nesta noite você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo faça morada nele e venha te limpar, te transformar em um adorador verdadeiro. Espero que nesses próximos domingos que nós vamos falar sobre crescer em adoração a Deus, que você domingo após domingo possa entrar neste lugar e perceber a presença de Deus e a Ele se render em adoração, porque Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. Fiquemos em pé e terminamos recitando o Salmo 150, que diz, vamos juntos? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muito grandeza. Verso 3, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos redundantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem alguém que não está respirando hoje? Todos estamos respirando? Então que nesse momento você vai adorar a Deus, mas com aquilo que está no seu coração. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo derramar, te encher e fazer fluir na presença dEle, e que você possa permitir que neste momento essa adoração seja a Ele e somente a Ele, por tudo que Ele é.